Salve, salve galera, aqui é o Pastor Bruno falando. Estamos chegando aí com mais um vídeo do canal Rock Free. Olá galera, estamos de volta. Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Estamos chegando aí com mais uma semana abençoada. E antes de começarmos a falar qualquer coisa, gostaria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Amém? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos o Senhor Deus por mais um vídeo nesse canal. Eu acredito, Deus, que toda ferramenta é válida para que o nome do Senhor seja propagado, para que o nome do Senhor seja, Pai, levado aos corações, ó Pai querido, Pai amado, que precisam, que necessitam, Pai, do Teu toque. Deus, nós agradecemos o Senhor por essa oportunidade, pedimos ao Senhor que o Senhor possa trazer revelação, ó Pai, de tudo que nós vamos falar, que o Senhor venha trazer, ó Pai, as verdades, ó Deus, do Teu reino, as verdades do Teu coração para nós. Deus, em nome de Jesus, abençoe a vida dessas pessoas que estão assistindo, as suas famílias, abençoe, Pai querido, Pai amado, o trabalho das suas mãos, o ministério de cada um deles, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, pessoal? Nós não podemos começar um vídeo sem antes agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, certo? E antes da gente começar a falar sobre o assunto de hoje, eu gostaria de estar indicando para vocês aqui um super livro. Um livro assim que transformou minha vida e eu creio que transformou a vida de várias pessoas e eu creio que também vai transformar a sua vida. Bruno, que livro espetacular é esse? Cara, a minha indicação para vocês é a Bíblia Sagrada. Cara, por que eu tô falando pra vocês que é a Bíblia? Porque eu assisto aí vários canais aí, eu fico vendo a galera indicando livro disso, livro daquilo, mas eu nunca vi ninguém indicando a Bíblia. Então eu gostaria de deixar esse livro aqui indicado para vocês, que eu acredito que é o melhor livro que você possa ler. É o livro que vai transformar literalmente a sua vida, vai transformar o seu coração e vai renovar a sua fé. Então sem esse livro aqui, os outros livros não valem nada. Sem você não se aprofundar na palavra de Deus, os outros livros só são outros livros, ok? Então o primeiro livro que eu gostaria de indicar para você essa semana, e que esse livro possa passar com você todos os 365 dias desse ano, possa ser a palavra de Deus. Não abandone a palavra de Deus, porque ela é manual de vida para você, ela é manual de vida para todos nós, amém? Então essa é a minha indicação de livro. E eu tô aqui com um som aqui, velho, muito massa, que é um som assim que tem tocado muito no meu coração. Eu tô pegando uma caixinha aqui, eu gostaria de você, não sei se vai dar pra escutar, qualquer coisa eu coloco aí. Esse é o David Crowder e essa música chama Back to the Garden. Cara, essa é uma música sensacional. Se você depois quiser, escuta lá. Eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição para que você possa curtir essa música. De preferência, eu vou deixar aí tem a legenda da música, ok? Para vocês curtirem. Saca o som. Ok, pessoal, beleza. Então vamos lá. Eu fiz umas anotações que eu deixei aqui como uma colinha para mim, só para mim não esquecer de nada do que nós vamos falar aqui hoje, tá ok? Eu vou gravar um vídeo aí, não sei quanto tempo que ele vai ficar, mas aí nós vamos cortando as partes para deixar mais interessante, para deixar bem mais objetivo, tá ok? Cara, hoje o tema de hoje é por que desistimos de crer devido às circunstâncias. Por que nós deixamos de crer, deixamos de acreditar no Senhor? Por que muitas pessoas hoje estão frustradas? Sabe? Por que as pessoas hoje andam tão frustradas com a igreja, com Deus? Por que as pessoas andam desanimadas? E esse foi um tema que foi enviado para a gente. E o que eu fiz? Eu peguei todos os temas, escrevi num papel, cortei, dobrei, coloquei num potinho, balancei e caiu um tema. Eu falei, esse tema aqui, peguei, é esse. E é um tema assim sensacional, cara, porque mexe muito comigo, sabe? Mexe muito com o meu espírito. Porque hoje o que eu tenho mais visto nas igrejas e nos lugares onde eu vou são pessoas frustradas, são pessoas decepcionadas, são pessoas assim magoadas, angustiadas.
e decepcionada, porque às vezes a pessoa está assim, ah não, Deus fez promessa para minha vida e nada se cumpriu. Eu tenho promessa de Deus, Deus levantou fulano e falou comigo, a promessa não se cumpriu. E por que que hoje muitas pessoas estão deixando de crer no Senhor? Estão deixando a fé de lado? Sabe, cara, e uma das coisas, e eu listei algumas coisas aqui, não coloquei em ordem, mas eu gostaria de ser bem breve, tá ok? Para que você possa ser abençoado aí. Não fique com raiva de mim não, sabe? Eu sou um cara assim que eu deixo mesmo que o Senhor possa falar através de mim. Eu não sou um cara que sou de ficar mandando indireta, eu não sou de ficar mandando recadinho. Se eu tiver que falar, eu vou, falo mesmo, entendeu? E por aí vai. Cara, uma das primeiras coisas assim que faz com que nós venhamos deixar de crer, nós venhamos desistir do crer, da fé, é o imediatismo, saca? Quantas pessoas que começam a orar hoje e quer a resposta amanhã? Sabe, eu trabalho com morador de rua há alguns anos e uma das coisas que eu falo muito para eles é o seguinte, que muitos deles, muitos não, 100% deles, quando eles chegam até nós, na igreja, quando eles chegam até nós, ou quando eles chegam naquele estado de dependência química, a ponto dele ir para a rua mesmo, dele já estar abandonando a rua pela família e tal, é porque a primeira coisa que ele fez foi destruir a família dele, a confiança que a família tinha por ele ao longo do tempo. Ao longo do tempo, ele foi destruindo a confiança, ele foi destruindo o relacionamento dele com a família, foi destruindo o relacionamento dele com todo mundo. Aí o cara vem para Jesus, aí o cara chega em nós lá, a gente começa a cuidar, a gente limpa as feridas, dá um banho, troca de roupa, começa a injetar esperança, fé no cara. Aí o cara começa a ficar deprimido, por quê? Porque ele quer que em 3 dias a família dele já vai lá, já leva comida para ele, já leva roupa para ele, já leva pertence, já leva isso, já leva aquilo. E eu falo para os caras, velho, não é assim que funciona. Talvez você que está me assistindo, velho, você passou por coisas na sua vida que você demorou, você levou tempo. Entendeu? Você criou, foi passo a passo, e agora Deus é obrigado a fazer tudo da noite para o dia. Primeiro que Deus não é obrigado a fazer nada, porque Deus não te deve mais nada. Ele já entregou o seu Filho Jesus por nós. Ele nos ama pelo que somos, Ele nos ama independentemente do quão pecador eu possa ser. Ele me ama, e tudo que o Senhor quer de mim é que eu também o ame da mesma forma que Ele me ama. Ah, Bruno, mas eu não vou conseguir ser um cara 100% santo. Ninguém vai nessa terra. A gente vai continuar pecando, a gente vai continuar errando, sim, mas que tudo isso comece a ser na nossa vida um simples tropeço. Possa ser apenas um tropeço na nossa vida, mas que os nossos olhos nunca saiam do Senhor. Então, o imediatismo é algo que faz com que muitas pessoas desistem da fé, desistam de crer. Por quê? Porque Deus ele não é obrigado a fazer nada no meu tempo, na minha hora, do meu jeito, é do jeito dele, é na hora dele, porque tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida tem propósito. Deus nunca faz nada na minha vida sem ter um porquê, sem ter um propósito. Deus nunca vai derramar algo em mim para que fique retido em mim. Ele quer que isso passe para alguém. Ele quer que a obra que Ele está operando na minha vida, depois que Ele operar essa obra na minha vida, esse primeiro período na minha vida, eu vou ser usado para operar na vida de outras pessoas, para repassar o que eu vivi. Entendeu? Então sim, deixa de ser uma pessoa imediatista, porque você vai sofrer. Pessoas imediatistas, elas acham que está todo mundo, o mundo gira em torno dela. E não é assim que funciona, querido. O mundo não gira em torno de você. Você não é uma pessoa que melhor ou mais especial do que as outras. Não, você é comum. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho problemas, cara. Deus ele não tem filho favorito. Saca? Deus não tem filho favorito. Agora, tem filhos que são mais obedientes do que outros. Ah, mas aquela pessoa foi abençoada. Às vezes ele está fazendo coisas que você não está fazendo. Às vezes ele está honrando, às vezes ele está buscando, às vezes ele já está numa fila de espera há muito mais tempo do que você. Só que você conheceu ele agora, você ficou sabendo agora, e você acha que ele recebeu primeiro que você. Não é assim que funciona. Tá ok? A segunda coisa, cara, por que nós deixamos de crer? É porque muitas vezes, quando nós enxergamos a dificuldade, nós murmuramos, cara. Sabe, eu conheço muita gente que não pode passar isso aqui de problema. A pessoa começa a passar isso aqui de probleminha, já começa a questionar, já começa a murmurar. Deus não me ama, Deus não olha pra mim. Ai, o céu tá de bronze, aqui não sei o que. Para de murmurar, cara. O povo do Egito, cara, andou 40 anos no deserto de tanto que murmurou.
Então nós temos que parar de murmurar. Você tem que aprender que tudo vai acontecer no tempo certo, na hora certa. Ah, você está passando uma situação difícil, você está passando por um momento complicado? Cara, dobra seu joelho, ora, confia no Senhor, Ele vai fazer, mas não abre a sua boca, não empresta a sua boca para o diabo, para que o diabo coloque na sua boca palavras de murmuração, palavras somente de ficar reclamando, que isso, que aquilo. Para! Vamos ser pessoas maduras, vamos ser pessoas aperfeiçoadas por Deus na fé, que passa por uma situação e entende que Deus não perdeu o controle, entende que Deus está tomando conta de todas as coisas, e por isso eu não vou murmurar. Eu não vou murmurar. Entendeu? A terceira coisa é é que por muitas vezes nós ouvimos, mas nós não praticamos. Talvez você que está me escutando aí, você vai ouvir, você vai me questionar, você vai murmurar contra mim, você vai reclamar, você vai falar, não sei o que ele, porque agora é isso, agora qualquer coisa que fala, a internet deixa as pessoas, tem hora que meio burra, sabe? A internet parece que tem hora que deixa as pessoas meio burra, as pessoas saem falando o que dá na telha delas, dá na telha delas, vou lá, não é assim que funciona. A gente tem que entender, cara, que a palavra de Deus, ela fala algo para nós, ela tem um direcionamento para cada um de nós, mas para que se cumpra na minha vida, depende de mim, se eu vou obedecer e se eu vou praticar. Se eu vou praticar o que Deus está falando comigo, se eu vou praticar o que o meu líder está falando, se eu vou pôr em prática tudo aquilo que eu estou aprendendo, isso é determinante naquilo que Deus, no resultado final do que Deus está fazendo na minha vida. É determinante do resultado, aonde eu vou chegar, depende do que eu estou fazendo aqui e agora. Entendeu? Você precisa entender que o aqui e agora é muito importante. Não adianta você simplesmente só falar assim, que não sei. Não, cara. Chega. Eu acho que o que nós precisamos agora é calar um pouco a boca e entender o seguinte: se eu leio e eu pratico, aquele que guarda a palavra do Senhor, aquele que guarda os mandamentos e o pratica, sabe, esse é abençoado. Porque se a gente lê, se a gente medita, se a gente obedece ao Senhor, e se a gente, cara, simplesmente praticamos tudo aquilo que ouvimos e tudo aquilo que lemos da palavra de Deus, a chance, cara, de perecer é nula. Porque não significa que eu vou ler, vou praticar, os céus têm que se abrir, tudo tem que ser derramado na minha vida. Tem gente nessa vida que, se Deus derramar sobre ele prosperidade, ele vai para o inferno. Tem gente que, se Deus derramar para ele lá um pouquinho a mais de dinheiro na conta dele, acabou, ele nunca mais ele olha para o Senhor. A verdade é essa. Então tem muitas pessoas que às vezes não tem nada, tem muitas pessoas que às vezes vão na igreja, vão buscar, Senhor, eu quero, nunca vão ter. Porque se ela está buscando para o seu próprio prazer, ela está buscando para ela. Quando na verdade eu tenho que entender que tudo que Deus está derramando na minha vida é minha obra, é minha missão, abençoar a vida de outras pessoas. Se hoje eu respiro, se hoje eu tenho um ministério, o meu ministério, a minha respiração, a minha saúde é em prol daquilo que Cristo me chamou para que eu fizesse. Então eu vou obedecer, vou colocar em prática aquilo que Deus falou para mim. E isso fortalece a minha fé. Isso fortalece a minha fé, porque quando vir a adversidade eu não vou murmurar, mas eu vou continuar crendo de que Deus, ele realmente tem o controle de tudo. Aí eu vou deixar de ser imediatista, eu vou entender que aquela parada meio que tipo temporal, saca? Tem um tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 fala sobre isso. Existe um propósito debaixo do sol para todas as coisas, existe tempo determinado. Então Deus não vai fazer do seu jeito, mas tudo que Deus quer que nós venhamos entender é que, se eu estou ouvindo, se a palavra de Deus está entrando, se a palavra de Deus está fluindo para dentro de mim, eu necessito colocá-la em prática. Eu não posso só engordar e virar um obeso espiritual. Não, mas eu preciso colocar em prática. Eu preciso colocar em prática. Ok? Mais uma coisa que eu gostaria de falar aqui, não repare de eu estar lendo, não, porque eu anotei, porque foram muitas coisas. Tá ok? Então, sim, se você não repara, não. Beleza? Uma das coisas, cara, que eu fico pensando assim, porque muitas pessoas, às vezes, elas desistem, é porque a gente ultimamente, nós temos sido ensinados por muitas igrejas
que nós não podemos sofrer. Pare de sofrer, pare de sofrer, para isso, para aquilo. Ó, isso não é indireto, tá? Eu só estou falando só para vocês entenderem, mas isso não é indireto não. Pare de sofrer, pare disso. Venha hoje, segunda-feira da vitória imaculada, terça-feira do óleo ungido de Israel, quarta-feira o banho do sal grosso do não sei da onde. Você está entendendo? As igrejas hoje, elas ensinam o seguinte, que sofrimento não é de Deus. E a palavra fala em 1 Pedro 4, eu gosto muito, eu leio ele depois, 1 Pedro 4, mas 1 Pedro 4, 12, Deus falou muito comigo, com a minha esposa, em um tempo que nós estávamos passando grande aflição. O nosso ministério estava passando assim, por um aperto terrível. E um dia eu cheguei aqui em casa, eu acordei de manhã, eu falei, Deus, o que eu fiz de errado, Senhor? Senhor, se eu estou fazendo alguma coisa de errado, me mostra, fala comigo. E nessa hora minha esposa já tinha ido para o monte orar, eu tinha ficado em casa com a minha filha. E eu abri a Bíblia enquanto minha filha dormia, e Deus me levou em 1 Pedro 4,12, e eu gostaria de ler para vocês, cara. E foi algo muito incrível, saca? Foi algo assim, sobrenatural o que Deus falou comigo nesse texto. Se você quiser abrir aí para acompanhar, abre aí, acompanha. 1 Pedro 4. Aí a palavra de Deus fala assim, olha, queridos amigos, não se assustem e nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir, pois não é coisa estranha e nem fora do comum, não é fora do comum o que lhes vai acontecer. Pelo contrário, alegrem-se verdadeiramente, pois essas provações farão com que vocês participem do sofrimento de Cristo e depois terão maravilhosa alegria de participar da sua glória quando ela for manifestada. Ou seja, Deus começou a falar comigo o seguinte: Bruno, não tem como você ser um cara que quer participar da glória de Deus, não tem como você ser um cara que quer ser cheio de Deus, mas também não quer carregar no seu corpo as chagas de Cristo, as marcas do sofrimento de Jesus. A Bíblia fala assim, olha, que nós somos perseguidos por causa dele, nós somos atribulados por causa dele, nós somos maldizentes por causa dele. As pessoas vão nos perseguir, vão falar mal, vão caluniar, vão se levantar contra nós, não é porque o Bruno, mas é por causa de Jesus. É porque eu estou fazendo a obra dele. Então não tem como eu ser participante da glória dele sem antes eu também não participar do seu sofrimento. Aí muitas pessoas deixam de crer, por quê? Porque não estão acostumadas a sofrer. Bruno, você está falando então que eu tenho que acostumar a sofrer? Não, eu não estou falando que você tem que acostumar a sofrer, mas eu estou falando que se você meditar na palavra de Deus, buscar o Senhor, jejuar, orar, ser uma pessoa participante do corpo de Cristo diariamente na sua vida, o sofrimento faz parte do crescimento, para que no dia que a glória de Deus for manifestada, você também se manifeste junto com ela. Entendeu? Então, tipo assim, para que quando a glória for revelada, eu também serei revelado junto dela. Por quê? Porque eu fiz parte do sofrimento, agora eu também faço parte da glória. Então as pessoas deixaram de crer porque elas estão sofrendo, porque elas não estão acostumadas a isso. Por quê? Porque me ensinaram que eu só vou para o culto para ter vitória. Eu não vou para o culto para ter vitória, eu vou no culto para cultuar o Senhor, mas para manter comunhão com os meus irmãos. O culto começa na minha casa, começa dentro do meu quarto. O culto não começa na igreja, o culto começa do que eu faço na minha semana, do que eu faço no meu dia inteiro. Entendeu? Então, muitas pessoas deixam de crer por causa disso. Porque elas não estão acostumadas a sofrer. Elas acham que sofrimento é maldição, sofrimento é pecado. Não, irmão, mas é no sofrimento que nós aprendemos a ser dependentes de Deus. É no sofrimento que nós aprendemos a buscar o Senhor. É no sofrimento que nós aprendemos a dobrar o joelho, jejuar, cortar isso, cortar aquilo outro. Porque quando as coisas estão boas, o último lugar que a gente pensa é em entrar é num quarto de oração. Quando as coisas estão boas, o último lugar que eu quero estar é no monte orando. A última coisa que eu vou fazer é um jejum. Porque está tudo bom. Aí as pessoas deixam para procurar o Senhor na hora que o pau está quebrando. Aí na hora que o pau está quebrando, quer encostar o Senhor na parede porque é dizimista. Eu sou dizimista. O que tem se você é dizimista, cara? Você vai colocar Deus contra a parede por causa de uma irresponsabilidade tua. Entendeu? Então sim, é complicado. É complicado, mas muito complicado. Entendeu, pessoal?
Então, assim, a próxima coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: andar com Jesus é diferente do que segui-lo. Sabe, muitas pessoas andaram perto de Jesus, muitas pessoas acompanharam Jesus, viu Jesus, Jesus está ali, estamos andando ali, mas as pessoas não estavam inseridas, não estavam seguindo Jesus, ou seja, não estavam sendo participantes, não estavam sendo, como que eu posso dizer, eles estavam ali não por quem Jesus era, mas eles estavam ali pela multiplicação que Jesus fazia. Poxa, esse cara multiplica pães, poxa, esse cara multiplica peixes, poxa, esse cara faz isso, poxa, esse cara faz aquilo outro. Tem muita gente hoje dentro da igreja que está buscando Jesus, não pelo que ele é, mas pelo que ele pode me proporcionar. Aí as coisas não acontecem, a pessoa vira incrédula. A pessoa começa a sair, ah não, Jesus não é isso, Jesus não é bom, a igreja é ruim, isso é ruim. Mas não é que é ruim, é a sua intenção que é ruim. Então se você, cara, está deixando de crer porque você é uma dessas pessoas que está indo atrás de Jesus como uma oportunidade de transformação da sua vida, sai dessa. Você precisa entender que Jesus, ele é tudo que nós temos. Jesus, ele é tudo que nós precisamos. Sabe, sem Jesus nós não seremos nada. Sem Jesus nós não temos nada. Cara, dinheiro não compra felicidade, velho. Dinheiro não compra. As pessoas fazem piadinha, não compra. Se dinheiro comprasse felicidade, não tinha um monte de gente por aí tirando a sua própria vida. Pessoas ricas, famosas. Entendeu? Mas por que as pessoas estão tão vazias? Porque falta Cristo. Eu não estou falando que falta uma igreja, falta um culto. Eu estou falando que falta Jesus, de verdade. Sabe, andar é uma coisa, seguir é outra. Seguir eu faço igual. Andar eu só acompanho. Eu estou ali, eu estou em movimento. Entendeu? Então, assim, nós temos que entender isso. Quando Pedro chega para Jesus e fala assim: pô, Senhor, a multidão está indo embora. Jesus vira para ele e fala: vai você também, cara. Vai você também com eles. Junta todo mundo aí e vaza. Eu vou para onde? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pedro então disse para Jesus o seguinte: eu vou embora por quê? Sendo que as palavras que eu preciso, tudo que eu preciso está em você. Entendeu? Então, cara, se você está deixando de crer por coisas, não deixa de ser estúpido, cara. Mas começa a buscar o Senhor, começa a buscar o Senhor para que Ele se revele a você, para que Ele se manifeste a você como Deus, como Pai, como tudo que realmente importa para a sua vida. Busque o Senhor até que mais nada nessa vida te importe mais. Entendeu? Aí você vai começar a entender o que é paz de espírito, o que é o ter paz em meio à guerra. É quando tudo está destruindo, está tudo desabando ao meu redor, mas eu ainda continuo com paz, eu ainda continuo cheio de esperança, de que tudo vai ficar bem, porque pode até não ficar bem aqui, mas na glória vai ficar, porque o meu Redentor vive e reina para todo sempre. Ele não dormita, ele não atrasa, ele não demora, mas ele está sempre quando eu preciso, ele está sempre ali. Basta com que eu olhe para dentro de mim, encontre com ele. Basta que eu entre para dentro do meu quarto, dobro meu joelho no chão e falo com ele: Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala comigo, Deus. Agora tem gente que quer que o Senhor fale, mas só quer bênção. Só quer bênção. Aí fica difícil mesmo, cara. Sabe, eu fico imaginando o povo de Israel, quando Moisés ele chega e envia os 12 espias, ele fala assim: olha, vai lá, traz uma amostra da terra, olha se a cidade é fortificada, olha isso, olha aquilo, dá a eles uma lista do que eles têm que fazer. Dos 12 espias, 10 voltam reclamando, murmurando, mesmo eles tendo carregado o cacho de uva, que era tão grande que teve que ser carregado por 2 pessoas, eles olham para tudo que a terra significava, e a terra deixa de prestar por causa das pessoas que habitam nela. Ah não, mas lá tem gigante, lá tem isso, lá tem fulano, lá tem Beltrano, o exército deles são mais poderosos, são mais fortes, não sei o que. Mas existia duas pessoas no meio daqueles espias, que foram os caras, que é aquilo que eu falei, eles ouviram o Senhor, eles viram, eles presenciaram tudo que Deus já havia feito, tudo que Deus tinha falado. Eles não deixaram de crer em Jesus, em Deus, na palavra de Deus. Eles não deixaram de crer naquilo que Deus estava falando com eles. Então eles viram para Moisés e falam o seguinte: olha Moisés, lá realmente tem gigante, lá tem, mas a terra mana muito leite, muito mel, a terra é boa, olha essa uva, olha isso, olha aquilo, olha... A terra produz. Agora,
nós, ao invés de ficarmos aqui murmurando, vamos dobrar o joelho, vamos orar, vamos prestar sacrifício ao Senhor. Se Ele agradar de nós, nós vamos entrar, porque a terra foi nos dada por herança, a terra foi nos dada por promessa. Ou seja, os caras estavam vendo a adversidade, os caras estavam vendo as dificuldades, mesmo tendo promessa dada pelo próprio Deus. Tem gente que Deus fala com ele: olha, eu vou fazer de você, eu vou pegar você. Aí a primeira dificuldade que a pessoa passa, a pessoa desiste. A pessoa murmura: eu prefiro igual a eles. Não, era melhor a gente voltar para o deserto, vamos voltar para o Egito, vamos levantar outro líder no nosso meio, para a gente voltar para o Egito, porque ou a gente vai morrer aqui, ou a gente vai morrer na lança, no fio da espada desses caras que estão lá. Entendeu? E quando Josué e Caleb viram e dá essa palavra: olha, se nós buscarmos o Senhor e Ele se agradar de nós, nós vamos entrar, porque Deus é conosco. O povo faz o quê? Quer apedrejar eles. Tipo assim, esses caras é doido, mas não é que eles são doidos. Eles se mantiveram firmes, não na circunstância, não em Moisés, mas em Deus que havia prometido a terra. Eles não estavam olhando para Moisés, eles estavam olhando para o Deus que Moisés servia. Às vezes o que falta na sua vida é isso, você olhar para Deus do seu pastor e não para o seu pastor. Por que tem muita gente deixando de crer? Porque a pessoa tem hora que ela é tão enraizada na igreja e no pastor, que ela esquece que ela tem que ser enraizada em Cristo, em Jesus. A pessoa honra mais o seu pastor, honra mais o seu líder, honra mais a sua igreja do que Deus. O que o pastor fala é lei. O que Deus está falando, a palavra dele, né, isso não, a gente tem que questionar, nós temos que pensar. Por quê? Bruno, você está falando que eu tenho que desonrar meu pastor? Não, eu não estou falando que você tem que desonrar o pastor, mas eu estou falando que você tem que parar de ser baba-ovo, velho. Eu não sei se vocês usam esse termo. Puxa saco, entendeu? Fica lá bajulando pastor. Pastor, cara, é homem igual nós, velho. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Hoje pastor tem cheiro de azarro. Entendeu? Hoje pastor tem cheiro de perfume importado. Entendeu? Bruno, você está falando que o pastor não pode vestir bem? Não, pode vestir do jeito que quiser. Desde que a sua ovelha esteja alimentada e desde que o seu luxo não seja arrancado pela lã da ovelha. Desde que o seu luxo não seja sustentado pela gordura da ovelha que ele está matando. Porque a ovelha dele passa fome para ele ter as coisas. Entendeu? Então tem gente que é tão superficial que ela está enraizada no pastor. Em Cristo ela não está. Aí o pastor decepciona ela: não presta, o evangelho é ruim, Jesus é ruim, tudo ruim. Não é ruim, foi a sua fé que foi colocada na pessoa errada. Honrar o seu pastor é uma obrigação, sim, mas honrar Deus em primeiro lugar. Porque não adianta você honrar o pastor e não honrar Deus. Porque quem honra o pastor, o dia que o pastor fizer alguma coisa de errada, eu vou encobertar. Se o meu pastor rouba, eu vou aceitar. Por quê? Porque eu sou puxa-saco dele. Aí eu deixei de ter compromisso com a verdade. Eu deixei de ter compromisso com a santidade, para ter compromisso com o pecado, porque eu quero honrar um homem. Aí é que é o problema. Aí as pessoas deixam de crer. Porque a sua fé, ela na verdade não pode nem chamar de fé. Mas a sua expectativa, ela está em coisas. Não no eterno, não no Senhor. Entendeu? Por isso que muitas pessoas desistem. Por isso que muitas pessoas ficam pelo caminho. Porque está olhando para o homem. Está olhando para o que o pastor faz, porque a igreja faz, porque aquele pastor prega. Cara, deixa esses pastores pregar o que eles estão pregando, velho. Eles vão prestar conta ao Senhor. Faça você a tua parte como cristão. Toma cuidado, porque se você é aquele cara que só critica, que só reclama, que só murmura, que só quer achar falha e defeito na igreja, toma cuidado, sabe por quê? Esse papel é de Satanás. Porque às vezes você está procurando falha na igreja, falha no pastor, falha nisso, falha naquilo outro, mas você está falhando porque você deveria fazer melhor. E não faz. Aí quando o pau quebra, quando a casa cai, aí a culpa é em quem? A culpa é de Jesus. Aí a culpa é da igreja, a culpa é disso. Não, a culpa é sua que não depositou a sua confiança, não buscou o Senhor de todo o coração. Então muitas das vezes nós desistimos de crer é porque nós estamos crendo nas coisas erradas. Porque aquele que crê no Senhor Jesus, meu irmão, mesmo morto viverá. Aquele que crê no Senhor, mesmo morto viverá. Então pessoal, para a gente estar terminando, a gente está finalizando esse vídeo, a última coisa que eu queria falar para vocês é que muitos dos motivos do porquê muitas pessoas desistem
das promessas de Deus é o fato também de que tem gente que recebe a promessa de Deus, tem gente que vai receber a promessa do homem. Tem hora que tem muitas pessoas que correm atrás de igreja que tem revelação disso, revelação daquilo outro. Corre atrás do pastor que revela isso, revela aquilo outro. Mas e beleza, e o que Deus está falando para você? E o que Deus fala com você em particular? E o que Deus fala com você no seu coração? O que Deus revela a você na palavra? Será que nós ficamos atentos a isso? Ou a gente procura esses lugares, vamos até esses pastores, porque nós queremos terceirizar o nosso elo de comunicação com Deus. Nós queremos terceirizar o elo de comunicação com Deus. E com isso, por muitas vezes, quando a gente tromba com algumas pessoas que são aproveitadoras, quando a gente tromba com líderes que são aproveitadores, eles pegam dessa fragilidade das pessoas e começam a distribuir revelação atrás de revelação. Ah, Bruno, tem pastor que Deus usa? Sim, tem um monte de pastor por aí. A gente conhece um monte de pastor que Deus usa os caras no profundo mesmo. Só que tem muitos por aí também que são picareta. Tem muitos por aí que vai pegar uma pessoa e falar assim: ah, não, Deus está me mostrando que você está sofrendo. Cara, quem não sofre? Quem não sofre? Ah, Deus está me mostrando que tem um problema na sua casa. Quem hoje não tem problema em casa? Entendeu? Agora, tem pastor que Deus usa, cara, que o cara vai lá, Deus traz as suas entranhas, Deus remexe dentro de você lá assim, e o cara entrega algo para você e fala assim: olha, Deus está te falando isso, é algo seu. É seu. É só você e Deus sabia. Como pode Deus, aquele homem está sendo usado para falar tal coisa? Sabe, aquele revelar, é aquele algo sobrenatural, cara, que testifica ao seu espírito que Deus está falando, que gela até sua espinha. Agora, muitas pessoas deixam de crer porque tem um monte de picareta por aí abrindo igreja e coloca noite disso, noite daquilo outro, segunda da vitória, terça do poder, quarta de não sei o que, quinta de não sei o que lá, mas não tem mais um culto de oração, não tem mais, sabe, aquele culto onde vai ensinar as pessoas a orar, dobrar o seu joelho, conquistar tudo na oração. A gente falha muito na oração. A gente falha muito no dobrar os nossos joelhos e orar e buscar o Senhor. Eu falo para você, começando de mim, a gente falha demais. Tem hora que nós estamos correndo atrás disso, correndo atrás daquilo. Tem hora que nós temos tempo para passar tempo na frente da televisão, assistindo um filme, assistindo um jogo de futebol, assistindo a isso, assistindo aquilo, mas nós não temos coragem de tirar uma hora para dobrar o nosso joelho e passar em oração ao Senhor. Aí as coisas não acontecem na nossa vida, nós deixamos de crer. Mas deixamos de crer porque Deus não tem poder? Não. Deixamos de crer porque nós não estamos sendo homens e mulheres voltados para o Senhor. Nós estamos sendo homens e mulheres que só procuram o Senhor quando nós precisamos de comida e bebida. Nós só buscamos o Senhor porque quando nós estamos precisando de algo. E Deus, por muitas das vezes, na sua infinita misericórdia, ainda concede. Ainda concede. Se é que é Deus mesmo que está concedendo. Pode ser também que o diabo pode estar mexendo os pauzinhos ali para você achar que é Deus, para que você continue nessa vida confortável, nessa vida acomodada, sem oração, sem jejum, porque não, Deus está fazendo a minha vida. Não, cuidado. Então, por muitas vezes, pessoal, nós deixamos de crer por causa disso, sabe? Josué e Caleb, eles, em meio a toda aquela circunstância, em meio a todo aquele tumulto, aqueles 10 espias falando mal, murmurando, levando o povo a ter medo, os caras conseguiram ter a lucidez do Espírito de Deus para falar assim: olha, se nós adorarmos o Senhor e Ele agradar de nós vamos entrar, porque o Senhor de Israel é conosco, a terra Ele nos prometeu por herança. E a Bíblia fala assim, que o Senhor falou que todo mundo de 20 anos para cima, que murmurou, que reclamou, que duvidou, que nenhum deles entraria no deserto, que os 40 dias que eles passaram murmurando seriam 40 anos no deserto, peregrinando até o último morrer, porque nenhum daqueles homens entraria, exceto Josué e Caleb. E a Bíblia fala assim que essa promessa foi dada com 40 anos, 45 anos depois, quando se cumpre a promessa. O interessante é que quando se cumpre a promessa, Josué e Caleb têm a mesma força, o mesmo espírito, o mesmo estado emocional para entrar numa guerra e sair de uma guerra, porque o Senhor Jesus, aquela busca, aquela promessa de Deus foi gerando dentro dos caras vida, a ponto de 45 anos depois, no cumprimento da promessa, eles ainda possuem o mesmo vigor.
Ou seja, quando nós ficamos firmes na promessa de Deus, quando nós olhamos somente para o Senhor e buscamos o Senhor e não desistimos de continuar crendo, mesmo que todo mundo esteja falando que não vai dar, o Espírito de Deus, ele vai gerando dentro de nós um vigor para continuar crendo. E o dia que a promessa se cumprir, você vai ver que você ainda possui a mesma força, o mesmo vigor para entrar e para sair de outra guerra, de outra peleja. Porque o Espírito de Deus é que nos fortalece. Então, meu irmão, se você está aí ouvindo esse vídeo, ouvindo essa mensagem agora, se você está aí assistindo esse vídeo, saiba disso. Deus tem uma promessa para a sua vida, mas Deus, ele quer que você passe a entender que tudo depende dele, que tudo depende do quanto nós buscamos, o quanto nós oramos, o quanto nós não murmuramos e o quanto nós continuamos perseverantes na palavra dele. Deixando de lado a murmuração, deixando de lado a reclamação, deixando de lado o problema, mas continuando crendo. Mesmo que o mundo caia sobre mim, a paz do Senhor é comigo e eu tenho paz, porque aquele que crê no Senhor, mesmo morto, ele vai sobreviver. Mesmo morto, ele vai viver e vai reinar ao lado do Senhor por todo sempre. Então, em nome de Jesus, que esse vídeo possa abençoar a sua vida. Esse foi aí o nosso segundo vídeo aí do canal. Peço a você que compartilhe, que você se inscreva, que você divulgue para os seus amigos aí e que espero que esse vídeo possa abençoar a sua vida. Amém? Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado. E antes da gente estar encerrando, eu gostaria de fazer uma oração. Amém? Seu Deus e Pai, nós agradecemos o Senhor por esse vídeo, nós agradecemos o Senhor por esse momento. Pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor possa trazer revelação do Senhor sobre o coração de cada um que está assistindo esse vídeo, sobre cada pessoa que será alcançada através desse vídeo. Que o Senhor possa derramar sobre eles a tua graça, o entendimento do Senhor. Pai, o nosso objetivo aqui, Deus, é trazer luz, ó Pai, às trevas, ó Pai. Trazer luz, ó Pai, àquilo que está trazendo dúvida ao nosso coração. Deus, e que cada uma dessas pessoas sejam abençoadas, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Deixe aí no comentário aí o que você achou. Deixa nos comentários aí o quanto Deus falou com você através desse vídeo. Mais uma vez, você que não é inscrito, se inscreva, compartilha, dê o like aí no vídeo aí, é muito importante para que mais pessoas possam ver. Tá ok? E até segunda-feira que vem, se assim o Senhor nos permitir. Ok? Solta a vinheta, que Deus te abençoe. Até mais.